Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso bate-papo. Eu tenho certeza que você conhece algum jovem, algum adolescente, talvez até uma criança e também adultos que têm um prejuízo importante associado ao uso de tela, não é mesmo? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso agora, falando sobre os principais prejuízos associados ao uso intensivo de tablets, celulares, computadores. Parte da nossa conversa se baseia num livro que eu recomendo para todo mundo. Esse livro, A Geração Ansiosa, de Jonathan Haidt. Embora seja um livro grosso, ele é um livro de leitura muito fácil. O escritor, que é um pesquisador e professor de psicologia da Universidade de Nova York, traz muitas informações científicas que comprovam e explicam aquilo que a gente percebe. Por que a saúde mental dos nossos jovens está cada vez mais prejudicada e como isso se associa ao uso de telas. Então, o primeiro ponto que a gente tem, que é importante a gente saber, é que o prejuízo, o uso contínuo de telas vai levar aqui, prontinho, a privação social. Ou seja, os jovens começam a ficar cada vez mais nas telas e cada vez menos em contato com outros jovens. Por que isso acontece? Bem, principalmente no início da adolescência, ele está começando a aprender a estabelecer relações. A gente não percebe, mas a gente aprende a se relacionar convivendo com outras pessoas. Aquilo que a gente acha muito natural, na verdade, foi fruto de um aprendizado. Jovens inicialmente são bastante tímidos, lógico, sempre tem um que fala mais, mas muitos são mais tímidos, começam a se relacionar, começam a entender o significado de troca de olhares, de toques, de contatos, começam a entender que existem comportamentos que são adequados num lugar, mas são inadequados em outro. Tudo isso vem pelo seu relacionamento social. Eles começam a achar que estar no celular significa a mesma coisa que estar convivendo em ambiente, por exemplo, na escola, ou no playground, ou na rua. Mas, na verdade, existe diferença. Porque o relacionamento no celular é um relacionamento que é simplesmente a gente pode cancelar alguém. A gente pode sumir, desaparecer, não falar. Só que no dia a dia isso não acontece e a gente tem que saber o que fazer quando há um conflito. O conflito no celular é facilmente resolvido. Cancelamento, sumiço, ghosting. O conflito na vida real, ela exige aprender o jogo democrático. Aprender que às vezes a gente perde, às vezes a gente ganha, e que a gente se refina enquanto ser humano na medida que a gente adolesce. Teoricamente, todo adulto, ao longo da sua adolescência, deveria aprender como se relacionar de uma forma assertiva, uma forma educada, uma forma cortês, uma forma respeitosa com os diferentes, uma forma respeitosa com os iguais, com os mais velhos, com os mais novos. Nem sempre isso acontece. E quando é no celular, menos ainda. O celular leva a uma situação que a gente chama de evitação. O que é isso? Eu penso numa festinha. Quando eu tinha meus 14, 15 anos, eu morria de vergonha. Mas eu ia nessa festa, vinha alguém com a vassoura para a gente dançar, e a gente, aos pouquinhos, ia aprendendo como se relacionar. Os mais tímidos dançavam menos, os outros um pouco mais. Primeiro a gente se juntava em patotinhas, meninos para um lado, meninas para o outro, e aos poucos a gente ia se relacionando. Mas era muito difícil para quase todo mundo no começo. Aquele quase todo mundo que considerava isso muito difícil, hoje acha mais fácil ficar no celular. E aí começa a abrir mão de relacionamentos sociais, porque acredita que os relacionamentos pelo celular, aquela troca de mensagem, supre isso. Como ele não passa por aquela angústia, por aquele medo, por aquele suor frio do relacionamento, o que acontece? Ele acaba ficando muito confortável dentro do quarto, assistindo, jogando, batendo papo. E muitas vezes tudo isso ao mesmo tempo. Bem, o que a gente tem? Diferente daquele menino que enfrentou a festa e que se desenvolveu, ele começa a evitar essa situação. Num segundo convite, ele lembra do prazer que ele teve ligado à tela
e evita novamente, e evita novamente, e evita novamente. E aí a gente começa a ter esses prejuízos sociais que são cada vez mais frequentes, jovens que não sabem se relacionar. O segundo prejuízo que a gente tem é a privação de sono. Eu acho que todo mundo sabe. O celular tem uma coisa meio estranha. O que é essa coisa meio estranha? Às vezes a gente fala assim, ó, eu vou só dar uma olhadinha no meu Instagram, mas 5 minutos, tá? A gente fica 1 minuto no celular e quando a gente sai e confere o tempo que a gente ficou, a gente descobre que a gente ficou 30 minutos. O que quer dizer? A gente se propõe a um tempo, imagina que esse tempo passou tão rápido que foi só um pouquinho e, na verdade, a gente gastou um tempão. Eu acho que todo mundo já teve essa sensação, não é verdade? As telas vão prendendo a gente e isso acontece muito de noite, se a gente sucumbe àquela uma última olhadinha. Ou então as séries. Séries, animes, então, eles têm uma capacidade de acabar naquele ponto que não podem acabar. Então a gente precisa assistir mais um. E sempre tem um gancho perfeito. Doramas, séries. Então eles parecem que são curtinhos, é só 20 minutos, mas a gente não assiste um. A gente assiste 3, 4, 5, acaba maratonando. E a gente sempre tem aquela última mensagem para o amigo, porque a gente não pode deixar o amigo no vácuo. Então, quando a gente vai ver, a gente tenta dormir às 10 horas e a gente acaba dormindo 1, 2, sem contar que o que eu faço na tela são jogos muito ativos, jogos de tiro, jogos de muita emoção, ou filmes de terror, ou qualquer coisa que mexa, que aumente a nossa adrenalina, a nossa agitação, nós vamos ter mais dificuldade de pegar no sono e temos uma boa probabilidade de sono agitado. Sem contar que se a gente dorme com aquela tela ligada, como também com a televisão, a gente não vai ter uma qualidade de sono tão boa. Porque quando a gente fala em higiene de sono, não é só tempo de sono, mas qualidade. Um ambiente escuro, um ambiente silencioso, tudo isso é importante para o descanso do nosso cérebro, que descansa sem descansar, porque de noite ele está fazendo um monte de coisa importante para a gente. Mas isso pode ficar para um outro vídeo, né? Então, nós temos um terceiro ponto. O terceiro ponto é a atenção fragmentada. Essa atenção fragmentada é o que faz a gente começar a rolar. Eu começo a ouvir o começo do vídeo, se o vídeo não me prende muito, eu assisto 5 segundos, 8 segundos. Então, o youtuber, o tiktoker, ele sabe que ele tem que mandar mensagem, chamar atenção, contar catástrofe no começo para prender a pessoa, para ela ficar um pouco mais de tempo. Porque a maioria das pessoas não vai assistir o vídeo todo. A métrica mostra isso de forma muito clara. Só que o nosso cérebro começa a habituar a informações cada vez mais curtas, cada vez mais curtas. E a gente começa a ficar com preguiça de prestar atenção em tudo que vem longo demais. Então, eu atendo vários jovens que não conseguem assistir filmes, são longos demais, não conseguem ler livros, até leem um mangá, uma revistinha, mas livros são longos demais, não conseguem prestar atenção numa aula, porque é longa demais. Então, essa atenção fragmentada também aparece em outra coisa. Eu estou estudando, querendo saber o que os meus amigos estão dizendo. Eu tenho a nítida impressão que isso ajuda, mas atrapalha, porque a gente não consegue, de fato, prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo, né? A nossa mente, ela vai para um lado e volta para o outro, ela vai para um lado e volta para o outro. Isso demora algum tempo. Lógico, é um tempo rápido, mas a gente perde tempo diferente se a gente for fazer direto o nosso estudo, direto a nossa tarefa, né? Então, essa atenção fragmentada, ela já começa a ser nítida em alguns filmes. A gente vê filmes mais jovens, alguns desenhos de ação, vê que as cenas são muito curtinhas, para que elas acompanham esse ritmo frenético, dessa atenção que nunca se fixa. Então, o que nós temos a partir daí? Jovens que não têm um transtorno de neurodesenvolvimento que gere déficit de atenção e hiperatividade, mas começam a ter déficit de atenção. Por quê? Porque não dormiram bem e agora não aprendem a se concentrar. Então, o cérebro mantém naquele ritmo sem concentração. Então, a gente vê o terceiro ponto ligado
ao uso de telas exagerado. E a gente tem o quarto ponto, o vício, né? O vício é aquela necessidade que a gente tem cada vez maior de fazer uso do celular. É a gente não perceber o tempo que a gente gasta e a gente achar sempre que a gente está usando pouco e não notar a longa duração de uso. O vício também é aquilo que a gente fala assim, vou parar porque eu consigo e não consigo. Eu notar que eu tenho prejuízo, eu estudo menos, eu durmo menos, eu como menos, eu me relaciono menos, eu falar, eu vou mudar e eu não consegui. É um desafio muito grande, porque as pessoas que fazem programas, aplicativos, jogos, eles fazem ao contrário. Enquanto a gente tem que pensar em como sair, eles pensam em como prender. Porque a recompensa que cada uma dessas atividades dá para o nosso cérebro é muito grande, elas injetam dopamina para dentro do cérebro. Então, quanto mais a gente roda a tela em busca de uma coisa mais divertidinha, de um gato fofo, de uma notícia bombástica, a gente está injetando dopamina. Quando a gente entra num jogo de aposta achando que a gente vai ganhar e só quem ganha são eles, a gente está injetando dopamina. Quando a gente entra na briga com o hater e começa a voltar toda hora lá para ver se concordaram ou discordaram com a gente está injetando dopamina. Então, todas essas estratégias são para nos prender cada vez mais, ou seja, levar ao vício. Então, quando a gente para ver, esses quatro são quatro pontos muito importantes que a gente tem que entender. Se a gente não entender, se a gente não tiver essa percepção, a gente não consegue resolver os problemas. Porque se eu não entendo que o meu jovem pode ter desenvolvido um vício no celular, eu vou falar e dizer que ele está com preguiça, que é besteira dele. Se eu não entender que a dificuldade social dele, por vezes, é por conta de querer ficar grudado na tela, eu não vou entender que, como pai, mãe, eu tenho que provocar a saída dele da tela, eu tenho que insistir e criar condições que ele saia. Se eu não entender que o sono dele ruim vai fazer com que ele não tenha atenção, eu vou deixar ele dormir de qualquer jeito e depois eu vou reclamar quando ele não tiver um bom desempenho acadêmico. Então, nós temos que entender esses pontos e trabalhar para poder modificá-los. Se você tiver qualquer dúvida, mande mensagem para a gente está à disposição. É muito bom esse bate-papo com vocês. E, mais uma vez, fica a dica, eu recomendo A Geração Ansiosa. Até logo e até a próxima!